Do livro Vinha de Luz, capítulo 162, A Luz Inextinguível, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. A Luz Inextinguível. A caridade jamais se acaba. Paulo, 1 Coríntios 13, 8. Permaneces no campo da experiência humana, em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces, comumente, são apenas ângulos necessários, mas instáveis de tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas, em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás, um dia, com extremas desilusões. A iminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é anticâmara do desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Tudo ao redor de teus passos, na vida exterior, é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. Emmanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Vinha de Luz. A luz inextinguível. A palavra inextinguível significa que é impossível de destruir ou dominar. Com esse título, Emmanuel utiliza também a passagem evangélica que Paulo escreveu aos Coríntios, que diz: a caridade jamais se acaba. Ou seja, a caridade sempre vai estar presente. Diz ele: permaneces no campo da experiência humana, em plena atividade transformadora. Emmanuel está afirmando que nós
estamos aqui nesta experiência para que nós possamos ter essa plena atividade de transformação interior. Diz ainda: todas as situações de que te envaideces comumente são apenas ângulos necessários, mas instáveis, de tua luta. A palavra instável significa passível de cair. Desta forma, entendemos que ele está dizendo que todas essas situações que possam nos envaidecer, isto é, aguçar a nossa vaidade, normalmente são apenas ângulos necessários, mas que são possíveis ali de cair naquela situação, naquela luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. Ele está também nos dizendo aqui que a fortuna que por acaso uma pessoa tem, ela deve se fundamentar no trabalho edificante e contínuo, o que significa que nós temos uma obrigação de trabalhar o nosso dinheiro, aquilo que nós estamos ganhando, para que possa ser edificante. Dar trabalho, por exemplo, que nós possamos doar para as pessoas necessitadas. E isto deve ser numa forma contínua. Então, se nós não fizermos isto, é patrimônio inseguro. Significa que ele pode acabar. Nós temos diversas situações com essa última frase, porque muitas vezes um pai de família, uma mãe de família, trabalha muito, sai de uma situação de pobreza material, trabalha e consegue alguma coisa, mas eles não instruem os seus filhos. Acha que os filhos não devem trabalhar e somente estudar, por exemplo, mas não coloca neles esta importância do trabalho. E isto vai fazer com que aquele patrimônio ele pode se acabar de uma forma muito rápida quando os dois falecerem. Nesta outra parte, diz ele que a família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia, com extremas desilusões. Aqui está dizendo exatamente o que falei em parte na frase anterior. Ele está afirmando que a nossa família, ou a família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é um ajuntamento de almas. Nós sabemos que viemos com pessoas que muitas vezes nós temos questões para serem resolvidas. Mas é preciso que nós possamos resolver essas questões. E daí, se nós não fizermos esta afinidade espiritual ocorrer, nós vamos ter diversas desilusões, que é onde ele diz que vai afastar um dia. Então, um dia eu vou me afastar, minha esposa vai se afastar, e aquela questão do dinheiro que eu acumulei, que seja pouco ou muito, não importa, mas vai ter muitas desilusões. Por quê? Depois de eu desencarnado e minha esposa, nós vamos ver que meus filhos estão brigando por aquela fortuna, que talvez é uma fortuna muito pequena, um imóvel, por exemplo, não importa o valor, mas sempre há esta questão
E é necessário que nós possamos refletir sobre isto. É necessário que nós possamos criar com nossos filhos, entre eles, laços de verdadeira afinidade espiritual. Continua dizendo que a eminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é antecâmara do desencanto. A palavra diretiva significa um conjunto de instruções para a execução de um plano. A palavra eminência significa que é um alto, é um elevado. E a antecâmara é um aposento que se antecede o quarto. Desta frase, podemos entender que nós precisamos, com essa eminência, que é exatamente elevado, numa decisão, num pensamento elevado, para essa diretiva, ou seja, para esse conjunto de instruções para executar um plano, que é exatamente o que nós temos que fazer com nossos filhos, para que eles possam ver a grandiosidade da vida. E nós temos que solidificar esses alicerces robustos de justiça, de sabedoria, de trabalho e consagração ao bem. É isso que nós temos que fazer com nossa família. Nós temos que já colocá-los a par questão da vida. Qual é o motivo de nossa vida? Para que eles possam ter as bases das suas decisões na justiça, na sabedoria e no trabalho, e consagrado ao bem. Porque se não assim nós fizermos, e se eles não tiverem esta sabedoria, esse ensinamento, ele diz que é antecâmara. Antecâmara significa um aposento que antecede o quarto. Neste caso, ele está falando de desencanto. Significa que já é um passo, como esse antecâmara é anexo ao quarto, ele está querendo dizer que é um pequeno passo para o desencanto. Continua dizendo que a posição social é sempre um jogo transitório. Por que um jogo transitório? Por que ele está dizendo isso? Porque hoje você pode estar numa boa situação financeira, social, mas se por acaso você fizer um grande negócio, mas ruim, você pode perder todos os seus bens. E aí, você que era visto como uma pessoa de uma certa condição financeira, você vai ser visto de outra forma. Por isso que é um jogo. E também podemos ver a questão de falecimento. Porque se nós, pais, falecemos e deixamos os filhos numa situação razoável financeiramente, por exemplo, e com esta questão de justiça, sabedoria e trabalho, eles vão continuar. Eles vão continuar ali também trabalhando. Agora, se você não ensina os seus filhos a questão da justiça, da sabedoria, do trabalho, eles vão gastar todo aquele dinheiro que você deixou e vai dar somente brigas. Diz ainda que as emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. Ele está afirmando que essas emoções que nós temos na esfera física, que é tudo aquilo que se relaciona com coisas materiais, em sua maior parte vai se apagar como uma vela. E é mesmo, uma vez que você falece, você vai deixar tudo para trás. Já não tem mais como o que fazer. Nesta outra parte diz que
A mocidade do corpo denso é floração passageira. Quando nós somos jovens, nós achamos que temos uma grande vida pela frente. Nós temos como se nós não fôssemos falecer, por exemplo. E nós sabemos que é muito simples, porque não é somente o idoso que falece. Se você for imprudente, por exemplo, com um automóvel, você vai falecer também. Por isso que ele diz que a mocidade do corpo denso é floração passageira. A floração é o período desde a abertura do botão floral até a morte da flor. Ele está dizendo que essa mocidade é muito curta. É muito curta, ou seja, quando você vê, você está já ali idoso. E continua dizendo que a fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. Muitas vezes nós não lembramos disto. Quando nós vemos, por exemplo, uma cantora que está no alto da fama e ela está ganhando muito dinheiro, muita fama, muita popularidade, nós acreditamos que ela está feliz. Porque muitas pessoas acreditam que para ser feliz tem que ter dinheiro. E nós sabemos que não é bem assim. Mas nós não sabemos o que ela está passando. O que ela está passando naquele momento são torturas incessantes. Porque ela já não pode mais confiar naquelas pessoas que estão muitas vezes ao lado dela. E é isto que acontece. É muito importante nós percebermos aquilo que está na realidade das nossas vidas. Ele diz que a tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. Tranquilidade mentirosa é quando nós vamos falar uma mentira para uma pessoa do nosso círculo familiar, por exemplo, e aquilo é uma mentira. E se é mentira, mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto. Ele vai passar por esses tormentos morais. E continua dizendo que a festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. Significa que quando você está numa festa desequilibrante, ou seja, ali com muita bebida, com muito tóxico ou coisas do gênero, muitas comidas. Isto é véspera de laborioso reparo. Ou seja, logo depois você vai ter que reparar aquilo. Diz ele que o abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Então, se nós abusarmos de qualquer coisa que nós possamos fazer com o nosso corpo físico ou com nós mesmos como espírito, nós vamos ser compelidos, que significa estimulados para que nós possamos reajustar apressadamente. E diz ainda que tudo ao redor de teus passos na vida exterior é obscuro e problemático. Ao nosso redor, na vida exterior, é obscuro e problemático. Nós temos que estar bem cientes disso também, para que nós possamos ter cautela. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós pedimos para que não caiamos em tentações. Nós estejamos vigilantes para não cair nessas questões. Nesta última parte, ele diz: o amor, porém, é a luz inextinguível. Ou seja, o amor é a luz que não se acaba, nunca. É a caridade que jamais se acaba. E por isso que ele diz que o bem que nós praticarmos em qualquer lugar, ele é nosso advogado em toda parte. Então, que nós possamos fazer o bem
a qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar. E continua dizendo que através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Então, quando nós fazemos atos de amor, ele nos eleva. E nós estamos contribuindo para o mundo que vai se aprimorar, que vai melhorar. Por isso que ele diz que ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. O amor é realmente o ponto maior que nós temos aqui na Terra. Nós aqui nos intelectualizamos, lemos, refletimos, e nós temos que colocar em prática, que é a nossa melhora espiritual. E esta prática, ela passa invariavelmente, com certeza, com o nosso próximo. É necessário que nós possamos lembrar disto sempre. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.